Fala, meuzinhos e minhazinhas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de galera, trazendo uma visão de tier list pra vocês, isso mesmo, trazendo um vídeo de tier list. E hoje vai ser de lutador muito pedida por vocês, então vem comigo que hoje o vídeo tá muito massa. Então não deixe de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e mandar pra aquele amigo que tava querendo muito ver uma tier list de lutador, que eu sei que tinha muito amigo que seu que tava pedindo. Então manda pra aquele amigo que tá precisando, rapaziada. Então deixa aquele like que ajuda muito. Obrigado a todas as pessoas novas que têm chegado, desejo tudo de bom pra vocês, que Deus os abençoe hoje, agora e sempre, toda a sua família, todos os seus projetos, todos os seus sonhos. Então vem comigo que hoje o vídeo tá muito épico. E já vou deixar logo avisado aqui no início, caso você queira comprar gemas no GLA ou coisas de outros games aí relacionados a Tibia, PXG também, link na descrição da Cursed Diamond, parceiro oficial aqui do canal. E se você comprar lá eu ganho uma porcentagem, então ajuda muito também. Mas quer ajudar realmente de verdade o canal? Não deixa de se inscrever, nem de deixar aquele like e comentar, principalmente, que o comentário de vocês faz toda a diferença. Eu amo debater com vocês sobre as ideias, sobre as teorias, sobre o que vocês acham errado ou correto, qual o ponto de vista. Ah, eu subiria esse personagem, eu desceria esse personagem. Então vem comigo que esse vídeo tá muito massa pra vocês, cara. Vocês podem ver que já deixei tudo organizadinho com os lutadores todos aqui em cima. E vamos explicar. Como eu sempre explico no início, eu vou estar explicando agora pra vocês, tá? O S é o supra-suma, é tipo assim, os personagens que faz tudo de olho fechado, praticamente tudo do jogo. Pode ir tranquilo que ele fazer tudo bem, ou pelo menos quase 100% bem tudo. É os melhores dos melhores, o S. O A é que faz bem praticamente tudo também, mas deixa a desejar algumas coisas ou outras ali, tá, rapaziada? Então é importante aí a gente ressaltar esse ponto, porque acaba faltando. Então é importante também, porque senão a pessoa pode ficar dúvida. Mas, ou seja, tá no rank A ou no S, top demais, pode ir tranquilo. Rank B é um personagem bom, mas que deixa a desejar alguns conteúdos ali, mas consegue fazer bastante coisa também. Rank C faz uma coisinha ou outra, e o Rank E não usa só simplesmente porque não vale nada, não vale a pena de jeito nenhum, tá? Então vamos comigo que o vídeo de hoje tá muito bom. Vamos começar com nossa querida Rina. Então, do jeito que já vale, já tá aqui, já vamos estrear Rank S, né? Não tenho o que falar. Rina, Rank S, cara. A Rina é muito boa, muito forte. Ela é bruiser. Ela é uma personagem excelente. Ela conta pro time de marinheiros aí também pra liberar o Kizaru, né? Pra quem não tem noção, é só uma informação extra, né? Mas não tem nada a ver com o vídeo de hoje. Mas em relação a ela como lutadora, cara, uma personagem excelente. O kit dela é excelente. Pra PVP, ela tem uma boa utilização também. A galera gosta de usar ela. Mas em relação ao World Boss, muito boa. Marineford, boa também. Em relação a Raid Daniel, top. Boss Jaya, Boss Alabasta também, muito tranquilo. SM e SMH faz tranquilamente também. Em relação às provações, ela faz provações também lá de Skype, bem tranquilo. Em relação aos eventos, por exemplo, teve o evento de Halloween agora, cara, ela faz tranquilamente no hard, não tem muito perigo, bosses, não tem dificuldade nenhuma. E o Wanted Pirates, ela faz bastante o Wanted Pirates também, cara. Então, em relação a Rina, eu tenho que dizer, personagem top demais. Inclusive, no vídeo que eu fiz de personagem que vale a pena começar investindo no jogo, né, a Rina foi uma das principais citadas, ela tava no Rank S lá. E, cara, pra mim, uma personagem excelente, pode investir sem dó, recomendo muito, se você é lutador, tenha a Rina no seu time, porque ela é uma excelente aquisição. E ela com a arma dela ainda fica ainda mais apelona, dá uma boostada nela ainda mais. Então, cara, muito bom personagem, não tenho o que dizer nada de negativo nos personagens. Tem alguns pontos negativos ali, claro, com certeza, igual todos têm, todo personagem tem ponto positivo e seu ponto negativo. Mas a Rina, cara, faz a função dela de bruiser muito bom, aplica uma boa quantidade de dano mesmo sendo bruiser, e tem umas skills ali bem interessantes. Ela consegue dar um controle também na galera, consegue prender ali um tempo a galera. Então isso ajuda muito em diversas situações e ajuda até pra galera que é DPS mais em área também. Então realmente a Rina é muito top, vale a pena demais você ter ela na sua equipe e investir nela, rapaziada. Próximo personagem é o nosso querido Kurobi, cara. Kurobi é rank S, brincadeira, é rank E, galera, não tem jeito, cara, ele é bronze, ele é um tanque legalzinho de jogar, cara, mas não faz conteúdo nenhum praticamente. Ele é basicamente só pra você se divertir, se brincar. Lógico, você pode fazer um conteúdo ou outro, um SMzinha. Dá pra brincar ali, fazer umas provações, dependendo. Ele faz muito, tem umas dele consegue fazer uma. Eu já tentei, já fiz uma com ele só de meme, mas passei de sufoco, meu filho. Passei com 300 de vida, meu amigo. Então não recomendo não, cara. Pode ir tranquilo, rapaziada. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Vai tranquilo, vai na fé que é sucesso, tá? Cara, porque... pode deixar ele de lado, que é sucesso. Porque você não vai usar o Kurobi. Na verdade, você vai usar o Kurobi pra uma coisa. Pra você fazer o salve, pra você liberar o Coliseu. Porque você pode usar ele numa match. Mas de resto, cara, pode ir tranquilo que ele não vai ser utilizado. Pode deixar, por isso que é rank E. Pode deixar ali safe do safe, sem muito perigo, sem muito o que ressaltar. Não vou falar muito mais, pra quem não tem muito o que falar dele. Luffyzão pré, nosso querido Luffyzão ouro. Luffyzão, personagem, um dos 5 iniciais que a gente pode começar no game. Cara, gosto muito do Luffy, foi o personagem que eu comecei o jogo, né? Depois eu acabei pegando o Zoro e comecei o pausou, mas comecei com o Luffy, cara, excelente. Faz todos os conteúdos, faz o World Boss tranquilamente, Marineford tranquilamente, Raid Daniel tranquilamente. Lógico, Marineford ele não é tão bom, porque ele é meio mais target,
Tem um skill outro em área ali, né? Que pega 3 esquemas e é o chutão que ele dá no chão, que pega em área quando você dá um buff, mas ainda assim nada de muito gratificante, muito mirabolante. Então para Marineford não é tão bom, mas como o seu primeiro personagem, ou o personagem ali para conteúdo, ele é usável assim, então a gente considera que é o importante. Para World Boss, pode ir tranquilo com a fé. Boss Alabasta, pode usar tranquilamente. Boss Jaya tranquilamente. SMH tranquilamente. Provações, pode também. Evento, muito de boa. E para Wanted Paris também, que ele foi o meu primeiro personagem a ter 7 upado. Eu upei primeiro de lutador depois que eu virei o 7 cortante. Cara, o Luffy faz tranquilo, pode ir com o Luffyzão 4 que você vai fazer muitos Wanted Paris, lógico, alguns ele passa dificuldade ali, mas os que ele faz com tranquilidade, faz com folga. Pode ir, ele tem aquela invulnerável dele também, e é bem interessante. O que te disse que os Luffy, eu gosto muito do Luffy do Pré, ele tá no meu coração, cara. O Luffy Pré merece estar no S, na moral, velho, porque pra mim ele é um excelente personagem, é um personagem que, em relação a toda a gama, lógico, lutadores tem muitos personagens incríveis. Vocês vão ver que eu vou falar daqui a pouco. Tem muita gente que vai estar no Rank S, cara, muita gente incrível. Mas o Luffy não pode deixar de estar no Rank S, porque realmente, pra mim, ele é um kit bem completo e bem interessante também. Lógico, ele tomou muitos nerfs, ele foi bem nerfado, ele não é tão forte. Porque antigamente, pra quem não sabe, galera, o jogo era o Luffy. Você pegava o Luffy fazia tudo de olho fechado, né? Mas ele tomou um nerfzão, ele e o Luffy TS tomaram um nerfzão, eles pioraram bastante. Mas hoje ele tá bem equilibrado e ainda assim consegue fazer tudo. Então vai estar no Rank S, na minha opinião. Porque o personagem é muito bom, é muito top. E ele é um personagem simples de jogar. Ele, literalmente, qualquer pessoa que pegar, ele vai entender como funciona ele. Lógico, ele tem algumas diferenças ali e ele tem muitas skills que demoram para sair as animações dela, então você tem que ter o time, você tem que ter analisar o tempo quando você vai dar skill, quando você não vai dar. E ele tem uma coisa que eu gosto muito também, que ele ataca um esquema de distância, né? Porque o braço dele estica, né? Porque ele tem alguma ergonomia, obviamente. Então ele tem um esquema de distância, ele não bate literalmente colado no bicho. Então tem essa diferencinha que eu até gosto e acho bem interessante também. Bora pro próximo. Álvida, cara. Álvida é ranquear, não tem muito o que dizer. Cara, a Álvida é um personagem bem fraco no jogo. Você usa ela mais pra meme, pra se divertir, pra brincar. E não tem muito o que falar, a Álvida realmente não compensa, tá? Nossa querida boa Hancock. Cara, DPS zona, ela tomou um nerf. Vira e mexe, ela toma nerf buff. Na última atualização ela toma uns buffzinhos em relação à cobrinha dela lá, que estão bem interessantes, inclusive, as mudanças que ela recebeu. Mas, cara, DPS zona pra boss, cara, pra World Boss, pra evento de uma derrotar boss, e até pra Marineford também, e pra Boss Jaya e Alabasta, cara, sucesso. Pode ir tranquilo. Pra uma Wanted Paris faz muito de boa também, é uma excelente opção. Pode ir de boaça. Pra SM e SMH, uma excelente DPS, vai fazer bem a função no hard de DPS. Cara, pode ir muito tranquilo mesmo e é muito de boa. Pra aprovação, nem se fala, faz muito de boa também as que ela consegue fazer. E, cara, é Hancockzana, top 1 Rank S por enquanto, cara. Não tenho o que dizer. Já temos 3 no Rank S, que é isso, cara. Então, tá aí. Eu acho ela excelente, acho ela realmente muito boa mesmo, cara. Não tenho muito o que dizer da Hancock. Que pra mim, cara, ela é uma personagem excepcional e é muito forte, na moral, velho. Eu usei a Hancock já, vejo muita galera usando. Cara, pra mim o DPS dela é insano. Pro X1 no PVP, cara, ela é muito monstro, muito forte mesmo. Então só tem a acrescentar e dizer que essa personagem é muito boa. O Rogue, nosso querido Rogue, cara. O Rogue é um personagem que eu não sou tão fã, mas é um tanque bem interessante. Ele tem suas possibilidades interessantes ali. Como tanque, ele também dá bastante dano. Ele é um tanque que dá muito dano nesse quesito. Então o Rogue é um personagem muito interessante. Gosto do kit de skill dele, mas deixa algumas coisas a desejar. Por exemplo, ele não tem um imune ativável. E o imune dele, basicamente, ele tem que tomar dano para depois recuperar a vida. Então tem risco dele morrer, dependendo de alguns bosses, que são hit kill independente da situação. Então tem algumas coisas ali que ele não vai ser tão viável a utilização dele, mas são alguns interessantes. O World Boss, o Rogue faz tranquilo, mas, por exemplo, o Mihawk, como o World Boss, ele não é muito viável. Porque o Mihawk, na hora que você tem que tancar lá o hit dele, o Rogue não pode tancar, porque o Mihawk lá é hit kill independente de tudo. Então vocês têm que ter um imune que realmente não toma dano nenhum. No caso, o Rogue lá não funciona. Pra Marineford, cara, se você tiver a arma do Rogue, principalmente, pode ser interessante. Dá pra usar ele tranquilo. Lógico, não é a melhor opção de Marineford. A opção de Marineford seria ou o Enel, já ia falar o Enel, o Kid ou a Okiji. Mas faz uma função muito bem de tanque lá também. Pode ser utilizado. Raid Enel, tranquilo. Boss Jaya, Boss Alabasta, pode ser suave também, que ele faz o Jesus Burgs tranquilamente. SM, SMH tranca bem demais também, pode ir de boa. Provações, faz algumas também. Os eventos de modo geral do jogo, faz também. E o Wanted Paris faz alguns, né? Porque tem a alimentação de ser tanque, mas faz bastante também. Então pode ir sucesso, o bicho é bom. Mas eu não acho que ele esteja bom o suficiente
porque ele deixa muito a desejar algumas coisas, como esses três aqui, fazem literalmente tudo. O Rogue não é tão favorável nesse quesito pra mim, cara. Não acho que ele seja tão favorável nesse quesito pra mim. Então, eu acho que realmente nesse quesito o Rogue deixa a desejar. Mas, cara, o Rogue é um excelente personagem, eu vou estar deixando ele no ranquear por isso. Com a arma, será que ele vai se manter no A ou será que a arma vai pro rank? O que vocês acham, rapaziada? Vamos de Itiri, irmão do Sanji, nosso querido Sanji Zada da Massa aí, nosso querido Cabelos Vermelhos, o homem que explode. Cara, Ishiji muito bom. Ele tem uma mecânica bem diferente, para jogar com ele é muito gostoso, muito bom mesmo. O PVP dele é muito bom pra fazer com ele. A gameplay dele de modo geral é muito boa, mas lógico que tem umas variações ali, tem umas questões meio complicadas com ele, porque você tem que ter uma noçãozinha um pouquinho maior. Não é muito difícil jogar com ele, mas tem que ter uma noçãozinha maior, que você tem que acertar o timer, tem que tentar baitar, talvez, às vezes, lá, as skills dele, principalmente em relação ao PVP, né? Mas em relação ao PVE, é bem tranquilo usar ele. Quando você tiver com tanque na PT, o cara vai estar lá com agro, você só espera e dá o boostão mais longe pra dar o máximo de dano possível. Ele vai fazer o World Boss tranquilo, vai fazer Marineford bem. Eu acho que você não fazer tanto bem Marineford deixa a desejar. Mas em relação a Raid não, faz tranquilo. Boss Jaya também, Boss Alabasta também. SM, SMH, faz tranquilo. No boss de Jaya, em relação ao Vanagu, ele não é tão eficiente, mas faz tranquilo. Ele dona o boss, você pode cuidar que você faz. Mas eu acho que pelos kits de skills dele, ele não é tão favorável lá. E também não é Marineford, como eu disse. Mas em relação aos SMs e SMHs também faz tranquilo. Provação tranquilaço e evento e Wanted Pirates também faz bem de boa. Dito isso, cara, pra mim, ranqueazada nele, não tem jeito. Tô deixando atrás do Urug, que eu acho que o Urug, nesse quesito de conteúdos gerais, ele vai fazer ser mais favorável. Cara, Pérola é muito interessante. O Pérola já foi usado para algumas coisas específicas antigamente, cara. Lógico que hoje em dia ele não é usado quase para nada, então tem muita coisa que ele não faz, mas o Pérola pode ser interessante ali para tancar algumas SMs, SMHs, lógico, tem as opções melhores, mas ele sim pode ser usado hoje em dia, tá? Não acho que vai ser muito viável, muito interessante, mas pode ser, então eu vou estar deixando ele no rank C, porque algumas coisinhas a mais ali ele consegue fazer. Lógico, para World Boss não recomendo ele de jeito nenhum, Marineford também não. Radianel dá para usar, mas não recomendo, porque vai faltar um pouco de dano pra galera, então é bom você ter um tanque dá um dano bom também. Então eu não recomendo tanto ele, mas dá pra usar, mas não recomendo de forma alguma, que vai passar fome, vai ser bem difícil. Bojaya pode ir tranquilo também, mas também não recomendo muito em relação a Jesus Burgs. Boss de Alabasta, tranca tranquilo. E SM e SMH, tranca tranquilo também. Provações, eu faço uma ou outra ali. Eventos, não tem melhores, então eu não recomendaria tanto usar ele em eventos. E o Wanted Pirates não faz, se eu não me engano, 1, 2. Tem alguns bem específicos. Ele é uma match do Coliseu também, né? Então tem esse fator. Mas eu tô deixando ele no C, porque ele tem um pouquinho mais ali de vantagem em relação à Álvida e o Kurobe, mas não tanta assim não. Vamos lá, Sabo, cara, o que dizer do nosso querido Sabo? Um personagem que precisa de ter 62 personagens upados no level 110, 4, 7 mais 12. O que a gente tem a dizer? E todos os personagens bem estrelados, né? Inclusive. Cara, o Sabo, ele pra mim é rank S. O bicho é... Véi, o dano do Sabo é absurdo, cara. Pra World Boss, muito bom. Pra Marineford, bom demais. Pra Radianel, top. Pra Boss Jaya, top. Pra Boss... no caso do Jesus Bugs, bom demais. Pro Vanagu também. Bom, pro Jesus Bugs é mais de boa, mas pro Vanagu faz de boa também. Boss Alabasta, tranquilaço. SMH nem se fala. Provações de boa também, faz bem tranquilo. Os eventos pode ir sem dó nenhuma. E o Wanted Pirate faz alguns bons aí também. Mas, cara, o Sabo hoje em dia, pelo tanto de coisa que você precisa tê-lo, para tê-lo, né? Para conseguir o Sabo, cara, ele deixa muito a desejar, cara. Porque, tipo assim, olha o tanto de coisa que você tem que ter. Você tem que ter os dois personagens, 62 personagens upados no 110. Praticamente todas estrelas, no mínimo 4 estrelas, pra conseguir fazer. Os bronze tem que estar prata, e os prata tem que estar pelo menos 5 estrelas, e alguns deles ainda tem que estar ouro. Você tem que ter os ouro pelo menos 4 estrelas, ou seja, muitos investimentos aí, todos level 110. E ainda por cima ter mais 4, 7 full 12. Pra conseguir pegar o Sabo. E ele não é o top DPS, ele é muito fraco em alguns quesitos ainda, assim. A Tashig dá muito mais dano, por exemplo, que o Sabo. E a Tashig, por mais que ela se torne diamante, né, que você faz as coisas, ela ainda assim, na teoria, não deveria dar mais dano que o Sabo, que é um personagem mais difícil de pegar do jogo. Então, tipo assim, eu acho isso meio discrepante e isso me dá uma desanimada, cara. Eu posso deixar ou o Sabo ou na frente do A aqui, o top 1 do A, ou sendo o último do rank S, cara.
Sério, porque o Sabo, ele é uma questão diferente, complicada. Por quê? Recentemente, inclusive, a galera filmou um Sabo no X1 contra um Léo de arma tomando um ataque. É isso mesmo, um Sabo tomou uma solada por um Léo de arma, cara. Você vê, na teoria o Sabo deveria solar e só solar, porque o Sabo é DPSzão, deveria ser um DPSzão e tomou um ataque. Lógico, o Sabo é um excelente personagem, gosto muito, mas ele tá deixando muitas vezes, ele tá bem nerfado, bem fraco ultimamente, cara. Então, não sei se ele merece estar no Rank S nem atualmente, cara. Então eu vou estar deixando ele no Rank A, cara. Sei que é polêmico, rapaziada, mas é porque ele tá muito fraco comparado com o Rank S hoje em dia. Lógico, cara, ele é forte, ele é muito monstro, cara. Não tenho o que dizer. Um monstro, simplesmente. Mas tá deixando muito a desejar, cara. E eu na tier list aqui levo isso em consideração. Ele está forte, ele faz tudo praticamente, mas não está tão forte quanto deveria comparado a outros personagens. Então, como eu disse, o Rank S é fazer tudo, claro, mas também tem uma força avassaladora, cara. E ele tá deixando a desejar, pelo menos no momento atual em que eu faço esse vídeo, tá? Sei que é bom, pode ser que no final do vídeo eu suba ele pro Rank S aqui. Vou pensar se eu vou subir ele aqui pro Rank S, mas por enquanto vou estar deixando ele aqui no Rank A, rapaziada. Gin, né? Cara, o Gin bem top, ele é um personagem bem diferenciado, bem gostosinho de jogar com ele. Gosto bastante, tá? Acho o dano dele bom, ele tem uns funções dele boa. Cara, o World Boss não muito bom, o Marineford também não. Radianel, não recomendo. Dá pra usar, mas não recomendaria usar no máximo no Elite ali, no Hard não recomendaria usar ele não. Boja faz de boa por causa das skills que tem, mas também não recomendaria muito fazer Boja com ele não. Mas Alabasta pode ir tranquilo, SMs e SMH tranquilamente também, não que sejam boas recomendações, mas dá pra fazer. Provações faz alguns eventos, dá pra usar, e o Wanted Pirate faz um ou outro também. Cara, é um personagem interessante, mas nada de muito bom nem muito ruim. Então, Rank B, cara, vamos estrear um Rank Bzinho com ele aqui, cara. O Guinha aí, nosso querido Rank B. Cara, eu gosto muito dele, acho bem interessante a forma como ele é feito, a forma como é utilizado dele, mas não acho que seja nada de muito mirabolante, não. MR2, cara, gosto muito do MR2, nosso querido Bonchan, Bon Clay, né? Cara, muita gente menospreza esse personagem, mas esse personagem é muito forte, cara. É sério, rapaziada, esse personagem é muito forte mesmo. E, cara, pra mim, ele faz o World Boss tranquilamente. Marineford, deixa já por não ter tanto dano em área, mas é bom. Raidenel, faz de boa. Bojaya, faz de boa. Boss Alabasta, tranquilamente também. SM, SMH, tranquilo. Provações, faz de boa também. Eventos, faz bem também. E o Wanted Pirates também faz bastante. Não todos, claro, mas faz alguns ali bem interessantes. E para o PVP, a galera pica ele também, porque ele tem um kit interessante ali para o X1. Em algumas situações, dependendo até para o X2. Então ele tem as suas variáveis, tem seus pontos importantes. E pra mim, vamos estar deixando ele no rank azão aí. O brabo, nosso querido Bonchan aí, que se sacrificou pro nosso querido Lufão da massa. Cara, Beppo, cara. Beppo é um personagem interessante, tem um kit de habilidade boa, tem boa movimentação, bons skills ali. Mas em relação a alguns conteúdos específicos, não gosto, não sou muito favorável ao Beppo não, rapaziada. Ele deixa ali realmente a desejar. E isso aí eu acho que é um ponto que tem que ser levado bastante em consideração mesmo, cara. Realmente tem que ser levado bastante em consideração. Cara, ó, então vamos lá. Beppo. O World Boss do Beppo. Dá pra usar, usável. Tem opções bem melhores, mas usável. Radianel. Bem de boa, dá pra usar tranquilo. Marineford, usável, mas não recomendado de forma alguma. Mas dá pra usar se você for só querer pegar a recompensa mesmo. Bojaya. Dá pra fazer tranquilo os dois, mas também não recomendaria muito pelo kit de skills dele. Não tem uma skill muito garantida que você vai acertar sempre. Você tá sempre sendo que chegar muito próximo. Então não recomendo. Peraí, deixa eu só beber uma água aqui, rapaziada, que a garganta tá meio ruim. Bebam água, rapaziada, é muito importante. Cara, deixa eu me desejar. Boss Alabasta, faz tranquilo. SM, SMH se vira muito bem. Provações faz sim. Eventos pode ser usado tranquilamente também. E o Wanted Pirates faz um ali ou outro, então tem esses pontos aí. Cara, o Beppo é muito bom, gosto muito do Beppo, mas não acho que ele seja lá grandes coisas mirabolantes, cara. Então o Beppo vai estar aí junto com o Gin no Rank B, rapaziada. Drake, cara, nosso querido Drake. Cara, Drake, um monstro, uma lenda, o Beast. Inclusive, muita gente acha que o Drake é cortante, né? Mas o Drake é lutador, rapaz. Quando eu comecei o jogo, eu também achava que o Drake era cortante, mas o Drake é lutador. Isso é muito, até hoje tem hora que buga a mente também, mas eu acho engraçado. Sempre parece uma pessoa, uai, mas o Drake não é cortante? Eu acho muito doido isso.
Que é uma coisa bem interessante, né? Porque ele bate com as espadas, né? Então tem essa premissa dele ser cortante, mas não, ele tá doido. Tem muita gente que confunde, né? Eu acho bem doido. Mas em relação ao nosso querido Drakeão da massa, cara, o World Boss, muito bom. Pode pegar sem dó que o bicho é bom. Para o Forte, por não ter tantas skills em área, deixa a desejar um cadinho, mas pode ser uma opção interessante também para se você não tem ninguém. Ragenel, muito tranquilo de usar, pode ir tranquilo. Boss já é tranquilaço também. Boss Alabasta nem se fala, dá um show lá. SM, SMH, tranquilo demais de usar também. Provações, faz bem. Eventos, tranquilo. E o Wanted Pares, amassa, amassa com dó, amassa sem dó. Então, cara, rank Szão nele. O brabo, Taranã, rank S, Drake é rank S zaço, filho, não tem nem o que questionar. O cara é muito bom, rapaziada. Muito, muito, muito bom mesmo. O bicho é um monstro. Arlong, nosso querido Arlong. Cara, o Arlong já foi muito interessante a utilização dele em relação ao DPS. Muito, 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 muito mesmo. Mas hoje em dia ele não tem tanto a agregar na sua equipe, na sua utilização normal. Cara, para o Ward Boss dá para usar para dar um daninho. Faz umas SMs ali bem tranquilo, bem de boa. Nada demais, mas faz bem tranquilo algumas. Dano ouro, né? Ele faz muito bem as 110, algumas ali dá um dano até bom. Money Force, não recomendo. Não usa, galera, não usa não. Ragnel dá pra usar, mas também nada de muito bom. Recomendaria no máximo no Elite ali, pro Raj não recomendo. Por mais que é usável, dá pra fazer, dá pra danar, dá sim. Mas não recomendo, galera. Vai com outro personagem. Você tem, vai ter muito mais opções, provavelmente. Então vai com outro. Não escolheria ele, não. Ou já é. Faz tranquilo, mas tem opções melhores também. Boss Alabasta, faz tranquilo. Isso aí, sem questionar. SM Mega, como já havia dito, né? Ele faz bem de boa. Evento de boa, provações de boa. E Wanted Pares faz alguns bem tranquilo também. Cara, Arlong poderia ser um ranqueazinho tranquilo, mas tem as suas coisas a desejar, então ele é rank Bzão, rapaziada. Não tem muito o que falar, não. Vamos de Akainu. O Akainu tem que tomar na tarracas, né? Brincadeira, brincadeira. Cara, o cara matou meu personagem favorito, cara. Matou o Ace, cara. Aí não, mandou o Ace arrastar pra cima, cara. Falou, vai de arrastar aí pra cima, Ace. Brincadeira, galera. Mas, gosto do Akainu, cara. O Akainu tem um kit bem interessante. Um monstro de DPS, cara. Dá um dano muito bom. Ele tem um kit muito, muito forte. Eu gosto muito da forma como ele é feito, da forma como ele foi introduzido no game. Então, cara, conteúdo de Marineford, ele é muito forte no próprio conteúdo. Ele é forte, ele é muito bom em Marineford. World Boss muito forte também, Raigeniel muito forte, Bojai é muito forte. Mozalabasta fortíssimo, SM, SMH fortíssimo, provações faz tranquilo. Eventos e Wanted Pirates também bem tranquilo, cara. E o One Man Arm nele, né, falando uma curiosidade que é bem de boa. Antigamente a galera conseguia fazer com 3 estrelas. Eu vou chegar pelo menos na luta 54 só dando 3 estrelas, nem 4 ele tava. Hoje ele tomou nerf, tá bem mais difícil fazer o One Man Arm dele. Mas ainda é possível fazer, então é bem tranquilo, a galera faz de boa ainda. E ele tem um dano bom, tem um kit muito bom. E eu não tenho o que falar aqui, não tenho que questionar. Rank S-zada, né, rapaziada? Rank S-zada, na minha opinião aí, o bicho é brabo demais. Pensando onde eu deixo aqui, se eu deixo ele aqui na frente, deixar ele aqui na frente, vai. Onde? Então, vamos aqui para o Sacerdote do Enel. Sacerdote, cara, esse personagem aqui, ele tem um kit de habilidade interessante. Ele dá pra ser usado em alguns conteúdos, ele realmente tem uns conteúdos ali que ele pode ser bem utilizado tranquilamente. O World Boss, por exemplo. Marineford não recomendo de forma alguma ele, mas Radianel dá pra usar. SMCMH dá pra usar também, Boss Alabasta dá pra usar, Bojai também não recomendo. Por mais que algumas SMs também não recomendaria, mas dá pra usar em todas, mas tem umas que ele deixa a desejar em relação à movimentação e ao dano, mas é bem interessante também. Provações ele faz, eventos faz e outros pares não muitos, mas faz também. Cara, é rank B, ele é um rank Bzão. Ele não tem muito o que dizer. Eu não sou muito chegado com esse personagem, não gosto muito do estilo de gameplay dele, da forma como é feito o kit dele. Então, nisso aí, pra mim, ele deixa realmente bem a desejar, bem a desejar mesmo. Vamos lá. Yonde. Cara, muita gente critica o Yonde por ele não ter tantas habilidades, tantas variações de skill, de gameplay e tal. Mas, cara, pra mim o Yonde é muito forte, é um bicho muito, muito forte mesmo. Pro PVP, pra GVG especificamente, cara, ele tem umas mecânicas muito interessantes que você pega o bicho e joga pra fora do ponto e você consegue prender ele lá com a parede dele. Então, tipo, eu acho isso muito massa quando a galera consegue fazer ver isso ao vivo lá acontecendo, você tá vendo no GVG, é muito massa. Então ele tem essa mecânica no GVG interessante. O kit dele, pra deixar aliado, até que é razoável, nada demais.
O imune dele não gosto tanto da relação do imune dele que tem lá, você puxa a pedra e tal. Mas é um imune interessante, isso já agrega bastante a ele. Isso realmente aí faz ele ser bem forte já, na minha opinião. Eu gosto muito dessa forma dele. Em relação às skills, tem muito poucas, né? Mas tem o mesmo quantidade de todo mundo, né? A forma como as skills dele são usadas e utilizadas, né? Isso que eu quero dizer. Cara, para World Boss é uma opção válida, pode ser usado sim. Marineford não recomendo muito, não acho que ele seja interessante. Ragenel pode ser usado, Boss Jaya e Boss Alabasta pode usar tranquilo também, SMZ e SMH tranquilo. Provações, não tem muitas que dá para usar ele, mas ele consegue ser usado. Eventos dá para usar e o Anti-Pirates não tem melhores, não gostaria de recomendar. Ele faz, se não me engano, alguns ali, mas é bem hardcore fazer com ele, então não vou considerar muito isso. Mas tá aí o Yonde. Cara, ele ranqueazão na frente do MR2. Cara, bicho é bom, vale a pena sim se investir nele. E se você gostar de jogar de tanque, gostar da gameplay dele, mais ainda, tá? Agora, nosso querido Sandizada, mas antes do Sand, cara, eu decidi, vou subir o Sabo sim, rapaziada. O Sabo vai pro Rank S. Vai estar no Rank S-zada, rapaziada. Let's do this. Vamos lá. Sandizada, o personagem que eu uso nessa série, que vocês votaram e escolheram para que eu utilizasse, né? Cara, o Sand, ele deixa muito a desejar alguns conteúdos pelo principal fato das skills dele ser muito target. E pelo dano dele não ser tão massivo, cara. Realmente, isso aí ele deixa ser desejar. Mas, cara, fazer um PVPzinho, um X1 ali com ele até que é legalzinho. Tem um kit, um combo interessante de skills. Dá pra você combate, tirar uma vida boa do personagem ali. Fazer um PVP interessante. Pra World Boss, dá pra usar, mas não é interessante. Marineford, não muito bom. Você usa ele no máximo só pra ganhar ali o complete, né? Pra você ganhar as medalhinhas, não perder as medalhinhas. Ragenel, usável, dá pra usar tranquilamente, mas não é das melhores opções. Boa Jaya, dá pra usar também, mas tá longe de ser uma boa opção também. Mas dá pra usar tranquilo, então ele faz o conteúdo, pode pegar de boa. Boss Alabasta, faz de olho fechado, isso aí ele vai tranquilo. SM, SMH vai tranquilo também. Tem melhores opções, mas vai tranquilo. Em relação a SM e SMH, como eu acabei de falar, ele vai bem de boa. Mas algumas específicas, como por exemplo a do MR1 e MR2, né? Ele passa dificuldade ali em alguns pontos, mas ele faz tranquilo. Ele passa mais dificuldade na parte do MR2 ali, pela questão e tal, mas com seu time bem comunicado, bem trabalhado ali, faz tranquilo. Provação, faz provações muito de boa, inclusive, ele faz muitas provações. Se não me engano, é 3 ou mais que ele consegue fazer das 4. Mas ele faz, eu não sei se ele faz as 4 ou faz 3, agora eu não tô me lembrando de cabeça. Mas evento pode ir tranquilo também. E o Wanted Pirates, ele deixa a desejar alguns, cara. Ele realmente faz muito poucos Wanted Pirates. Consegue fazer em dificuldade baixa todos, quase todos praticamente. Mas dificuldades elevadas é bem difícil usar o Sand, porque ele realmente deixa muito a desejar. Então, cara, o Sand, ele é um trem meio complicado, cara. Mas se você tem ele, dá pra usar assim, dá pra usar em certas coisas ali. Mas como eu disse, ele não tem tantas funções. Então o Sand, cara, eu gostaria muito de deixar ele pelo menos no A. Mas, cara, levando tudo em consideração, sincerão, ele é o top rank B, no caso, cara. Ele faz muita coisa, mas deixa muito a desejar. Então, realmente, não posso deixar ele no rank A, cara. Não posso empurrar. E eu tô jogando com ele, então, e eu tenho ele upado na minha conta, né? Então, tipo assim, realmente isso aí eu não posso deixar ele não, porque complicado, rapaziada. Complicado. Vamos lá. Smoker. Cara, Smoker é um monstro. Simplesmente parrudo, bicho bom, fazer o Wanted Pirate bem tranquilo. Mas ele tomou nerf, né, na range de skill dele de puxão na época aí. Mas hoje em dia ele continua muito bom, faz o World Boss bem. Marineford, se ele tiver com a arma, ele fica excelente. Sem a arma, ele não é dos melhores, mas faz. Ragenel, muito de boa usar ele, muito de boa mesmo. Boss Jaya também, bem tranquilo usar ele. Não recomendaria muito por não ter o imune, então não recomendaria Boss Jaya pra ele, não. Mas já vi gente loucando, pegando ele, mas dá pra fazer. Mas não recomendo muito pro Jesus Bugs ele, não. Boss Alabasta, faz de boa, pode usar tranquilo. SM, CMH, tranquilão também. Provação, tranquilo. Eventos, bem excelente escolha. E para um Wanted Pirate faz bastante também. Não muito como antigamente, mas faz bastante também. De tudo isso, cara, um bicho é excelente, o bicho é top e vale a pena sim ele ser usado aí, rapaziada. E é uma excelente escolha para vocês fazerem seus conteúdos aí, tá? Koala, cara, gosto muito da Koala, muita gente menospreza ela, mas, cara, Koala é um monstro. Ela é bem simples de jogar em alguns quesitos, não tantos, tá? Ela tem as skills ali simples, mas você tem que saber, por exemplo, usar o chutão dela para aplicar o máximo de dano, usar bem o seu counter, a bolha para você recuperar a sua vida também.
Então tem que ter uma noçãozinha, não é tão simples jogar, mas ela tem umas skills bem interessantes. Gosto da forma como ela é utilizada, da forma como a Koala foi criada. Lógico que ela poderia ser um pouco melhor em alguns quesitos, mas gosto da Koala, acho que ela é bem interessante. E acho que ela é uma personagem que pode ser sim bem aproveitada se bem utilizada, cara. Em relação a todos os lutadores, ela não é Rank S, isso eu posso falar pra vocês, mas ela tá aqui no nosso querido Rank Azada, rapaziada. Tá no nosso querido Rank Azada, porque ela faz o World Boss bem, Marineford muito ruim o pique, mas como disse, só quem entrar com ela pode ir, mas não utilize ela. Raidenel faz bem de boa, tem opções um pouquinho melhores, mas faz tranquilo em todas as dificuldades. Bojaya faz de boa ambos. O Boss Alabasta faz de boa, SM e SMH faz de boa, provações também, eventos e o Wanted Pirates também. Principalmente o Wanted Pirates e PVP, ela é excelente, cara, ela manda muito, mas eu não posso deixar ela no Rank S, nem tanto acima no Rank A, porque ela não faz tantas coisas tão bem feitas, mas também não vou deixar ela no Rank B, porque ela é realmente uma personagem muito boa. Jesus Burks, cara, Jesus Burks, o personagem é muito bom, faz o World Boss bem. Marineford não é tão boa escolha por não ter puxões, não ter tantos anos em áreas ali, mas é um personagem muito bom. Raidenel, de olho fechado, Bojaya de olho fechado, Boss Alabasta bem tranquilo, SM, SMH, pode ir na fé, meu filho, vai que é sucesso. Provação faz também, eventos, uma ótima escolha. E para Wanted Pirates, muito bom também, tá? O Wanted Pirates não faz tantos, por ser um tanque, mas os que ele faz bem. Então pode ir tranquilo também, que é uma excelente escolha. Mas, cara, mesmo dito isso tudo, o que eu tenho a ressaltar? O Jesus Burks tem uma gameplay que muita gente não gosta, meio parada ali, meio diferenciada, podemos dizer assim. Então, isso é uma ressalva que eu tenho que dar e tenho que falar em enfatizar para falar um pouquinho do personagem, né? Mas em relação ao set de skills dele, cara, é um set bom. Tem um imune ativável que pra mim conta muito como um tanque. Ter um imune ativável conta muito. E, cara, pode ir sem dó, porque o bicho é bom, o bicho é bem interessante. E merece muito estar aqui no ranqueazão, porque o bicho é brabo, tá? O bicho é realmente brabíssimo. Agora vamos de Jim Pesado. Talvez eu suba ele por ranquear depois, mas vou pensar ainda direitinho. Cara, em relação a conteúdo, o Jim é, cara, muito bom, muito forte. Jim, pra mim, um dos melhores tanques do jogo. Faz o World Boss bem, faz Marineford bem, faz Raidenel tranquilo, faz Bojaya muito bem, faz Boss Alabasta bem, faz SM, SMH bem, provação bem. Evento, uma excelente escolha para os eventos de Halloween e verão. Pode pegar tranquilo. E o Wanted Pirates faz alguns, não todos, né? Devido ao fator de ser tanque. Mas os que eles fazem, consegue fazer tranquilo, com uma certa folga, podemos dizer assim. Para eventos 2x2, eu mesmo gosto de pegar o Jimbe, eu acho bem interessante. Então, é uma coisa legal, uma coisa diferente de se fazer também, rapaziada. Então, dito isso, de pesada, Rank S, cara. De pesada merece estar no Rank S, que o bicho é muito bom, cara. O bicho é bem interessante. E o bicho é top demais. Vale muito a pena, rapaziada. Nossa querida Bonnie, cara, suportona, braba demais. Gosto muito da Bonnie, gosto realmente muito dela mesmo. Um personagem excepcional, cara, pra mim é um dos melhores suportes do jogo, se não a melhor. Ela, o Moria e o Ivankov são excelentes suportes, gosto muito do Chopin também. Esses 4 suportes pra mim são excepcionais. E o Brook Tester, mas principalmente esses 4 que eu falei, pra mim são os melhores do jogo. E a Bonnie pra mim é o melhor do jogo pelos buffs, pela cura dela. Ela tem imunes, né? Então se ela conseguir se autoproteger muito bem. Então isso pra mim é um ponto muito positivo, muito favorável pelo kit de habilidades que ela tem. Cara, pra World Boss excelente, pra Marineford excelente, pra Raidenel top, pra Bojaya, Boss Alabasta muito bom. SM, SMH é um ótimo pedido, você tem uma boa na sua PT. Provações faz algumas, faz uma ou duas tranquila, agora não me fugiu a cabeça, mas faz o que ela consegue fazer, por incrível que pareça. Não recomendo muito, recomendo vocês irem mais com DPS, cara. Não faz provação de suporte, não, pelo amor de Deus. Mas fica aí essa curiosidade, faz, mas recomendo vai com o DPS, pega uma boa, um Coque, pega um Drake, tá ligado? Não pega um suporte, não vai dar pra fazer. Evento, pode de boa também nos eventos. E o Wanted Pirates não faz, porque ela é suporte, mas em relação a todos os conteúdos, ela faz muito bem feita. E tickets de passagem dá um show, tá? Boa demais. Em relação a timelist diretamente aqui nos queridos lutadores, ela ranqueia sem dúvida nenhuma um suporte excepcional, cara. Muito boa mesmo. Em relação ao Bellamy, cara, Bellamy,
quando ela lançou no PVP, ele era muito chato, cara. Meu amigo, quem pegou o PVP na época que o Bellamy lançou, ele era muito chato, insuportável, cara. Mas hoje em dia ele tá bem nerfadinho, bem utilizado. Ele quase não é utilizado pra conteúdo nenhum, cara. Realmente, ele deixa muito a desejar nesse quesito, tem muitas coisas. Cara, pra World Boss dá pra usar ele, mas tem muito melhores, porque ele demora muito pra fazer animações pra dar os danos. Então, não é tão bom, mas você utiliza. Marineford dá pra usar, mas tá longe de ser um personagem bom também. Raidenel não recomendaria muito usar, pela forma como é feita a movimentação dele. Tem que se movimentar muito pra dar dano, então, cara... No máximo, quer brincar no normal, no Elite ali, usa mais no Hard, não recomendaria, porque senão você vai de arrasta provavelmente no Enel, ou até no Sator, desculpa a todos, rapaziada. Bojaia, não recomendaria também ir com ele, o Boss Alabasta dá pra fazer tranquilo, SMCMH dá pra fazer, mas tem opções melhores. Provações faz, eventos dá pra usar, e o Wanted Pirates faz um ou outro ali, cara. O bicho é bom, mas deixa muito a desejar aí, cara, não tem muito o que falar disso não. Na minha opinião, ele não fica nem atrás do Xande, cara. Ele fica atrás do Beppo, inclusive, do Arlong, cara. Literalmente, cara. Não sou muito... Gosto da gameplay do Vela, mas acho a gameplay de Fishida diferente. Mas acho que em relação a dano e funções, não é muito bom, não. Agora, Sandy TS, cara. Sandy Zara TS, o brabo. Cara, eu nunca joguei com Sandy TS. Esse é realmente... Eu nunca joguei com ele. Mas, cara, vejo muita gameplay, vejo muita galera utilizando. Converso com muita gente. Tô doido pra pegar a nossa série, a nossa conta secundária, o Sandy. Pra poder usar ele pela primeira vez. E, cara, o Sandy, pelo que eu vejo dele, pela forma como eu vejo a galera utilizando ele, ele parece ser muito legal. Eu sei que pro PVP ele é um monstro. Já cai com muitos Sandys no PVP. Então, pro PVP ele é um monstro. Um bicho brabo demais. O Sandy é simplesmente um monstro. O bicho é de outro nível. Mas em relação, por exemplo, ao World Boss, ele é top. Pode pegar pro World Boss. Marineford, não recomendo, porque as skills dele são praticamente tarde igual ao primeiro. Tem umas coisinhas ali mais interessantes, uma melhor movimentação que o primeiro. Mas não recomendo muito pra Marineford, não. Raidenel, faz de boa. Boss já é tranquilaço. Boss Alabasta, nem se fala, o bicho é um monstro. SMCMH também muito boa. Utilização ele. Provações, muito de boa. Evento de boaça também. E o Wanted Pirates faz muito tranquilo. É bem melhor que o Sandy normal, cara. O Sandy TS é simplesmente um monstro, cara. Ele ainda não é das melhores opções, mas pra mim, um monstro. Ele vai ser o top ranquear aqui, cara. Porque o bicho manda muito em as coisas que ele faz bem, mas deixa algumas coisas a desejar. Como, por exemplo, não fazer tão bem Marineford. E não ser tanta boa opção em algumas situações específicas. Por exemplo, para limpar o Waves, ele não é tão bom. Mas para dar dano em boss diretamente, ele é muito interessante. Pode ser bem legal. Ele faz um PVP, para quem curte aí os PVPzão da vida. Bem interessante também. Ivankov, cara, não tem Ivankov, não tem nem muito o que dizer. É Rank S direto, cara. Ivankov é Rank S direto, não tem nem o que dizer. O bicho é um monstro, o bicho é... Dale que dale, é o forte do mundo. Realmente brabo demais. Nosso querido Ivankov, gosto muito dele, pra mim é um dos melhores suportes. Depois que ele tomou o rework na skill dele lá, que ele começou a dar realmente o imune, né? Porque antes ele meio que dava o imune e depois você tomava o dano, né? Meio que era tipo uma adrenalina que ele dava. E isso era muito ruim na época que ele lançou, que ele tinha essa skill, mas depois mudaram, felizmente. E hoje ele é um monstro, cara, pra World Boss. Brabo demais para Marineford, pra mim, na minha opinião, o melhor suporte pra você ter Marineford. Ela é a Bonnie. Se você tiver a Bonnie sem arma, e tiver Ivankov, vai de Ivankov. Mas se tiver a Bonnie com arma, lógico que a Bonnie fica muito melhor, né? Na minha opinião, na minha visão e na minha opinião. Mas, se você tem Ivankov, cara, pode assim, Dota faz conteúdo bem. Raidenel faz de boa, Boss já faz de boa, Boss Alabasta bem tranquilo. SMCMH, aprovação. Aprovação com ele não é bom. Não faz. Mas eventos faz, pode ir de boa. E em relação ao Wanted Pirates também não faz, não. Mas em relação a todo o resto dos conteúdos, galera, principais coisas que você vai fazer no jogo, um suporte excelente e muito bom, cara. Na moral, pode ir com ele que o bicho é monstro, o bicho é gigante, o bicho é brabo. Então, tá aí, rank S-zado do nosso querido Ivankov. Agora, nosso querido Chopinho. Cara, o Chopinho pra mim é um dos melhores. O Chopinho, eu gosto muito dele. Cara, muita gente menospreza o Chopinho. Fala dele que é ruim, só serve pra curar, não dá dano. Mas, cara, pra mim o Chopinho facilmente seria um rank... Na minha visão, o Chopinho facilmente é rank S, tá? Mas aqui eu não levo em consideração, não é a tier list, tipo assim, a tier list é da minha opinião, mas não é só da minha opinião. Eu levo realmente as coisas do jogo em geral. Eu faço uma tier list pro jogo, não da minha opinião. Eu faço, tipo assim, lógico, eu uso a minha visão, na minha visão, o que eu acho, mas eu levo em consideração o que as pessoas acham também, o que eu escuto, o que eu vejo. Então eu sempre levo isso em consideração, não só o que eu acho. Eu acho ele é muito bom, então vou deixar lá, não. Eu realmente pego vários fatores, eu peso mesmo, tento fazer a opinião mais justa possível e mais coerente também.
Gosto muito de Chopinho, cara, pra World Boss, muito bom. Para Manifold, bom, tá usável. O normal eu não gosto muito, é mais TS nessas situações. Boss boss já é boss alabasta, faz tranquilo, um bom pique, um suporte para você utilizar. Tem melhores que ele para alabasta, para Jaya, quer dizer, perdão. Para Jaya tem melhores, mas para alabasta é uma ótima pedida. SMH pode usar tranquilo. Provações não. Vento de boaça e Vantage Pares também não. Cara, de tudo isso, vou deixar ele no ranquear, sendo bem sincero, bem justo mesmo. Porque eu gosto muito do Chopinho, cara. Eu acho ele bem interessante. Eu gosto da forma como o Chopinho é feito, da forma como o Chopinho é utilizado, cara. Eu gosto muito realmente. Mas sei das suas limitações, principalmente em relação aí o pré. Mas o TS pelo menos dá uma melhorada nisso, ele fica bem mais forte. Agora nós queremos o Luffyzão da massa, cara. O Luffy, um monstro. Um Big Luffy, grande Luffyzada, cara. O Luffy, pra mim, ele tomou muito nerf, mas ainda assim continua dando um dano absurdo. Ele tinha skill ultimate que dava mais dano do jogo, que era 150 de poder. Tomou nerf, né? Mas era o skill mais forte, que era o Baldomano Gear 4, né? Cara, muito, muito, muito forte. Muito, muito da hora mesmo. Gosto do kit de habilidades dele. Mesmo tomando nerf, ele continua muito forte. É um personagem muito legal de jogar. E quem sabe jogar tanto para PVP como para PvE é muito forte. Faz o World Boss bem, faz Marineford bem, faz Raidenel bem, faz Boss Jaya, Boss Alabasta bem, SMH tranquilaço, faz provação de boa, evento de boa e o Wanted Pirates também muito de boa. Cara, um bicho muito forte, muito excelente e não deixa a desejar em nada, rapaziada. O bicho realmente é um monstrinho muito, muito forte mesmo, muito forte mesmo, rapaziada. Realmente gosto muito do que me é apresentado aí com o nosso querido Luffyzão da massa, tá, rapaziada? Então, top demais. Bora pro Chopinho agora, nosso querido Chopinho DS, rapaziada. Nosso querido Chopinho DS. Vamos que vamos com força total. Cara, Chopinho DS só melhora pra mim tudo que o Chopper faz. Faz o World Boss bem, Marineford tranquilaço, muito boa opção. Raidenel, Boss já é bem demais, Raidenel também. Boss Alabasta bem, SMH tranquilaço também. Provações não faz, porque é suporte, né? Mas a gente tenta, já tentei ver um cara fazendo, eu falei, pedi um amigo meu, pica Chopin, sai de meme aí, cara, só pra me ver o Chopin teste tentando. Aí ele foi lá, velho, deu metade da vida do boy, mas é muito troll, velho, muito troll. Mas, dependendo, não sei, mas aí, deixa lá. Eventos, cara, excelente, o Wanted Pirates não faz, né, rapaziada? Cara, pra mim um suporte Rank S com toda certeza, sem dúvida nenhuma, cara. Rank S exada, Chopinho aí. Não deixa nada a desejar nesse quesito, cara. Um monstro, um bicho muito brabo, realmente. Nisso aí eu não posso deixar a desejar nada, cara. O bicho é realmente muito brabo e vale muito a pena. Agora vamos entrar nas armas, galera. Nossas queridas 5 armites, nosso querido Urogi Smoker, nossa querida Bonnie, Hina e Drake, cara. Vamos lá, vamos começar pela arma do Urogi. Cara, a arma do Urogi melhora muito ele. Melhora o dano, melhora o questão do stun dele também, né? Ele dá atordoamento da rapaziada aí. Então melhora o dano, o cara só bufa o personagem, deixa ele ainda mais forte, ainda mais poderoso, podemos dizer assim. E isso é muito massa. Isso aí realmente é bem interessante, bem diferenciado, eu posso dizer também. O personagem é muito, muito forte. E com a arma ele deixa ainda mais forte, cara. Na minha opinião, ele ficaria... Eu deixaria ele no ranquear, sendo bem sincero. Eu deixaria ele aqui com a arma. Bem aqui mesmo. Sendo bem sincero, porque ele adiciona muitas coisas boas, mas não acho que ele possa chegar ainda no patamar das outras coisas mesmo com a arma não, tá, rapaziada? Então eu vou estar deixando no início do ranquear, porque eu não acho que mesmo com a arma ele seja ao ponto de ser personagem melhor do que os personagens que estão no S. Sim, ele fica muito forte, claro, isso é fato, mas não acho que ele seja neste ponto ainda de deixar nosso querido Rank S, não, mesmo com a arma. Ele fica muito forte, poderia facilmente, claro, entrar ali, mas não acho, não, por exemplo, como o Smoker, que pra mim é Rank S exato. Já estou dando spoiler do próximo, tá? Acho que o Smoker é Rank S exada, então não acho que ele fique tão forte quanto esses outros personagens, tá? Então, como eu disse, o Smoker eu acho que ele é Rank S porque ele ganha melhor movimentação, ele consegue se posicionar, dar um stun na galera, fica mais interessante e basicamente ele, pra mim, na minha visão, ele é mais forte que o Rogue. Normalmente ele já é mais forte que o Rogue, então com a arma só fica ainda mais forte. Aí sim eu subiria ele pro Rank S por causa disso. Mas se fosse considerar também, poderia deixar ele facilmente no Rank A mesmo com a arma, por não ter um imune
ativável, cara. Por mais que ele ganhe o imune quando ele utiliza a arma, ele some, né, com a nova skill da arma, ainda assim não é um imune ativável que seja, na minha opinião, é tão eficaz quanto o imune, por exemplo, do Bastille, ou dando exemplo de um lutador, né, do Jesus Bugs, por exemplo, que pra mim, dos que tem aqui, é o que tem o melhor stun ativável, no caso, né. Então ele deixa a desejar nesse quesito aí, mas fica muito forte, muito monstro também. Tem a questão do Yonge também, né? O imune, se fosse considerar um imune ativável, no caso. Agora bora pra Bonnie, cara. Bonnie fortíssima, monstra demais, cara. Bicho é bruta, muito forte, cara. Muito, muito brava, não tenho o que dizer. Muito com a arma, ela só fica ainda mais poderosa e ela se torna suporte pra mim, a melhor suporte do jogo. Facilmente com a arma. Disparado, pelo menos até o momento atual, né? Nesse vídeo que eu tô fazendo esse vídeo. Quem sabe da próxima vez, quando eu for refazer essa tier list de lutador daqui a algum tempo, daqui a alguns 6 meses, daqui a um ano, ela já tem um suporte melhor que a Bonnie no jogo. Não se sabe, pode ser que tenha, né? Mas até então, nesse momento que eu gravo, 1º de novembro, não se tem melhor do que a Bonnie não, rapaziada. Então a Bonnie pra mim, com a arma só ganha mais buff, mais cura pra ela e pros aliados. Então, cara, ela se torna ainda mais incrível, cara. Pra mim, a Bonnie base deveria ser o que ela é com a arma, né? Então, com a arma ela se torna excelente, braba demais. Agora vamos pra Rina. Cara, a Rina, ela modifica 2 skills dela. Uma, ela joga meio que um pêndulo, uma bola gigante do céu, né, de peso. E a outra, ela melhora a questão da prendida dela, pegando uma área muito maior e prendendo muito mais personagens de uma vez. Então, cara, pra mim, você só dá um buff na Rina, você ainda buffa ela. Então, pra mim, ela se torna ainda mais poderosa, um monstro. Fica muito forte a Rina, cara, muito forte, mais forte do que ela já é. Então, esse quesito eu tenho que falar, cara, a arma da Rina é excepcional, é muito boa mesmo. O que eu fosse considerar, eu ainda consideraria que a arma da Rina, ela fica na frente do Akainu, cara. Ela fica na frente do Akainu, a arma da Rina, ela fica muito monstra mesmo. Fica pedradaça, cara, pedradaça e é muito forte. E tem essa última arma que dá a arma do Drake, que é Ranqué, né? Obviamente, pô, pelo amor de Deus, né? Ranqué é a arma do Drake, né? Brincadeira, lógico que ela é Ranqué, né, galera? A arma do Drake aí. Vou deixar ela só atrás do Luffy, porque o Luffy ainda, pra mim, em relação ao personagem base, o personagem base do Luffy, TS, é um monstro. Um monstro, o bicho é muito pedrada, muito quebrado, um cara muito forte mesmo. Mas a arma do Drake é muito bom, melhora, ele dá um rugido que atordou os aliados, né? Reduz a velocidade, reduz o dano do que os inimigos causam. Então, cara, excelente, cara. O Drake já é muito bom por si só, com a arma ele fica mais ainda, então, tipo assim... Eu acho muito massa, eu acho muito doido, cara. E realmente ele fica muito, muito forte, muito útil. E isso eu acho bem legal. E a forma como eles fazem isso, como eles trazem essa introdução do personagem é muito massa. Então, na minha opinião, ficou assim a tier list, galera. Se eu fosse fazer algumas mudanças, provavelmente, talvez, tacaria o Sabre aqui pra baixo, tacaria o Sabre aqui pro nosso querido ranquear. Poderia descer tranquilamente. A galera, acho que de resto, deixa eu ver se tem alguma modificação que eu faria. Não, acho que de resto é mais isso mesmo, não tem muita modificação não, mas talvez eu desceria pelo Sabre pelo motivo que eu falei lá no início do vídeo, galera, por ele não estar tão forte como deveria estar, por ele ser um personagem não tão difícil de pegar, cara, em relação à forma como... Isso eu levo em consideração, tá, galera? Eu não falo nos vídeos de tier list, mas eu levo em consideração, como é que pega, por exemplo, o Luffy TS? O Luffy TS tem que ter o Luffy 5 estrelas e mais de frag, beleza, não é tão difícil. Hoje em dia não mais, antigamente já foi, então se fosse antigamente, talvez eu levaria isso com um peso maior pra ele estar aqui, e não lá atrás. Mas, por exemplo, lógico que aqui, todos aqui são bons, então não faz tanta diferença a ordem, tá lá na frente, tá atrás, é diferente aqui, mas eu gosto de deixar um trem mais ou menos do que eu penso, assim, pra vocês entenderem, mas... Falando a respeito, por exemplo, o Luffy ele, hoje em dia é de boa, mas o Sabo não. O Sabo até o tanto de coisa você tem que ter pra ter um Sabo, entendeu? Então isso pesa. Mas eu vou deixar ele no rank S porque ele ainda é muito forte, então ele merece estar ali. Mas, dependendo, pode ser que um dos próximos personagens que for saindo, se ele não tomar nenhum buff e continuar do jeito que tá, pode ser que nas minhas próximas playlists ele fique definitivamente no ar. Não sei, quem sabe. Então tem muita coisa pra acontecer, muito personagem pra sair. Vai estar saindo Rob Lush, tô doido pra jogar com Rob Lush e esse P9 muito empolgado mesmo. E vou trazer vídeo de todo mundo aqui no canal. Então se você quer ver, não perde tempo, se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ajuda na divulgação pros seus amigos aí, rapaziada. Então comenta aí o que vocês acharam, se vocês concordam ou discordam comigo aqui com a tier list que eu fiz pra vocês, rapaziada. Vocês acham que foi boa, vocês acham que foi ruim? O que vocês acham? Comenta aí, por favor, que é sempre bom a opinião de vocês. A forma como vocês veem, como vocês enxergam as coisas é sempre bom e sempre muito bem-vinda também, tá? Deus abençoe todos vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, manda pra aquele amigo que tava querendo ver aquela tier list de suporte. Se você quer apoiar a gente comprando gemas lá na Curse Diamond, link na descrição.
E também não deixe de assistir outros vídeos de gameplay, dicas, tutoriais, ensinamentos aí e muita coisa interessante de GLA e de PXG também que eu tô começando a trazer no canal, mas principalmente de GLA, que é o principal foco aqui no meu canal, tá, rapaziada? Então, se você me conheceu, eu quero que para cada desse vídeo, muito obrigado por estar aqui. Desejo tudo de bom para você, para sua família, para seus sonhos, para seus projetos e que Deus te abençoe, abençoe você e sua vida hoje, agora e sempre, meu lindo. Tamo junto, Deus te abençoe. É nóis, um grande abraço, um grande beijo. Falou!